Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Vamos continuar com a aula de C. O assunto ainda é ponteiros. É um assunto recorrente aí na linguagem de programação C, né? Tem sempre um pouquinho mais para falar sobre eles, né? Então, aliás, não é uma aula 12, ainda é a aula 11. Então vou entrar aqui no diretório que a gente criou para ela, né, e vamos ver da onde a gente parou. A gente parou aqui, a gente tinha feito de duas formas aí um ponteiro do tipo char, né? Um ponteiro para vários caracteres do tipo char. Então esse aqui, nesse caso aqui, foi um arrayzinho de bytes, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes char, beleza? E a gente também trabalhou eles de outra forma aqui, né? De uma forma colocando aqui com a string em C, né? Basicamente um array de bytes terminado em nulo. Agora eu mostrei também os ponteiros para inteiro e coisas do tipo. Então acho que agora é um momento, né, da gente já trabalhar com, vou criar aqui, vou chamar de main.c. Eu vou criar aqui justamente uma main, né, já completa. Até o presente momento a gente estava fazendo a função main assim, certo? A função main estava assim, né? Se eu pegar e compilar esse cara aqui, tá lá, certinho, ok? Mas agora eu vou colocar aqui o cabeçalho dela mais completo. Né? E aí, como a gente já falou de ponteiros, agora dá para a gente explicar, né, mais coisas aqui sobre ela. Que é o seguinte. Okay. Esse é o cabeçalho da main mais completão. Por quê? O que acontece? Quando a gente chama um programa aqui na linha de comando, né, ./main, por exemplo, duas coisas são passadas para esse programa, né, pelo Linux. Se a gente olhar aqui com strace, tem uma função aqui que é a execve, né, que ela passa, né, se a gente olhar como ela funciona, aliás, eu posso inclusive pegar aqui no strace só para ele logar somente ela, execve. Peraí, não sei se é "-b", acho que é "-z". Isso. "-z", estou olhando somente a chamada da função execve, né? E se a gente olhar na execve, capítulo 2 aqui do manual, a gente vê que tem aqui, ó, 3 argumentos, né? Primeiro é o arquivo, né? Então ele fala que o arquivo é exatamente o arquivo que vai ser executado, né? Depois tem aqui um argv. O que é esse argv? Deixa eu olhar aqui embaixo. É um array, né, das strings passadas para o programa. Então, ó, se eu fizer isso aqui, ó, main, sei lá, texto 1, né, tá vendo? Aqui, ó, na execve, esse aqui é o primeiro argumento, que é o nome do arquivo, né? Depois vem um array de strings passada para ele. E por padrão, né, o Linux, o Windows também e tal, ele passa o nome do programa, como ele foi chamado, né, a primeira forma como a gente chamou o programa aqui, esse texto. Então é o ./main, que foi assim que eu chamei, né? E depois os outros argumentos. Se eu colocar aqui texto 1, texto 2, né, ele entra também nessa chamada. Então o primeiro argumento da execve, né, é o programa em si. Depois vem uma string, um array de strings, ok? Um array de strings que é justamente onde o primeiro é o próprio nome do programa, como ele foi chamado, né? E o segundo o segundo é a primeira opção, o outro é a próxima opção, tudo separado por espaço, né? Por isso que os argumentos assim de um programa são separados por espaço, né?
Inclusive, se a gente fizer, se a gente chamar esse programa de outra maneira, aliás, não é bash aqui, por exemplo, se eu chamar ele assim, ó, pwd main, isso aqui fica aqui fora, né? E usar o execve para a gente ver aqui isso, strace menos execve, usar o strace, né? Perdão. Tá vendo? Vem todo o caminho dele, que é utilizado aqui, é passado aqui. Inclusive no shell isso também funciona. Se a gente fizer um script em shell, é o 0. Né? Aí eu chamo aqui o bash script, tá lá, ó, o 0. Se eu passar um argumento, se eu quiser passar um argumento a mais, né, é o 1. Beleza? E aqui também, o shell também tem um array que tem todos os argumentos, que é o arroba, assim. Então você vê, só que o arroba não dá o primeiro. Bom, deve ter um outro aí que eu não lembro, mas de qualquer forma, o assunto não é shell aqui, né? O assunto é C, vamos voltar aqui para o main. E como é que você recupera isso? É justamente nesse array aqui, ó. A main recebe isso como argumento. Tá vendo? É um ponteiro para um array de char. Aqui está o jeito como a gente cria um array. Também você vai encontrar, obviamente, que a ideia é a mesma aqui, ponteiro de ponteiro, dá no mesmo. Vamos fazer um teste. Vamos imprimir aqui, ó, printf, ok? Aliás, vou usar put, vou usar o printf mesmo, argv, 0. Vamos ver como é que fica isso. Make main. Tá lá, ó, imprimiu. Deixa eu mudar para put s, porque a gente vê o barra s. Beleza? Imprimiu exatamente o jeitinho como eu chamei. Se eu tivesse chamado daquela forma que eu falei antes, pwd, por exemplo, e tal, ele imprime todo o caminho. Se eu pegar o argv 1, ok? Compilar esse carinha aqui, e eu colocar aqui um argumento para ele, ó, primeiro argumento. Ele imprimiu o primeiro argumento. Okay? Não adianta se eu colocar o segundo e o terceiro, eu não estou imprimindo. Agora, o que acontece se eu colocar aqui o argumento, por exemplo, 8? Ó, já deu um problema aqui. Isso daí ele já pegou parte das variáveis de ambiente, que é o terceiro argumento aqui da execve. Ó, variáveis de ambiente, que são passadas também para main. Se eu colocar aqui um argumento, por exemplo, 5, ó, outra variável de ambiente, que eu já estou pegando ali. Mas tem um probleminha. Vou pedir aqui para imprimir o argumento 1. Compilei e não vou passar esse argumento, por exemplo. Olha lá, segmentation fold. Por quê? Nesse caso aqui, o argv ele é um ponteiro de ponteiro, ou um ponteiro para array, dá no mesmo nesse caso. E o 0 existe, O 0 existe porque é o 0 existe porque é o próprio a chamada de execução do programa, nesse caso ponto barra main. O 1 já não existe. Segmentation fold. Então tem que ter uma maneira de saber quantos argumentos foram passados, para que você possa fazer um loop por eles. Essa maneira é justamente esse argc. Argc é argcount. Obviamente que esses nomes não importam. Esse nominho aqui e esse nominho aqui eu chamei de argv, argc. Isso é o padrão, mas não importa esse nome, você pode chamar do que você quiser. Mas vamos ver o que é o argc. Ó, é o número de argumentos. Número de argumentos. Então, se é um número, posso colocar aqui um D. Argc, que é um int, Vamos ver como é que fica isso. Aqui eu vou passar 1 só para ele não dar segfull. Olha lá, ó. Número de argumentos, 2. Por que 2? 1 é o primeiro
próprio nome do programa, como ele foi chamado, como ele foi executado, e o outro é o próximo argumento. Então a gente consegue admitir que os argumentos, né, começam, tem esse array aqui, que passa onde a gente recebe os argumentos, e eles começam na posição 1, porque a posição 0 é a própria chamada do programa, que é encarado como um argumento 0 mesmo. Né? Então, se esse programa, por exemplo, precisa receber um argumento somente, né, vamos supor que seja um programa que você, sei lá, tipo o ping, né, o ping precisa de um IP. Né? Como é que a gente faria aqui esse teste? Né? A gente testaria aqui, ó, se o número de argumentos, né, for menor do que 2, eu digitaria um erro aqui, né? Digite o IP que você quer pingar, né? Utilizando da minha licença poética aqui. Beleza? O meu neologismo. Então, se eu chamasse esse main aqui, né? Supondo que o main fosse o ping, né? Main, aí o IP aqui, 192.168.0, então não sei o que, se ele tivesse implementado, né? Faria o que tem que fazer. Se eu não passar nada, ele vai me avisar, digite o IP que você quer pingar. Justamente porque ele testou que esse número de argumento aqui está menor que o 2. Né? Claro que se eu colocar aqui mais que um argumento, sei lá, mais que um IP, né? Tá, uns IPs inválidos aí, ele não vai reclamar, né? Mas teoricamente ele funcionaria só com o primeiro. Se você quiser exatidão, né, você vai ter que dizer igual aqui. Né? Se for igual a 2 mesmo, aí sim vai ficar um negócio exato. Assim, ó. Ops, espera aí. Diferente, né? Se for diferente de 2, digite o IP que você quer pingar. Aí você teria que melhorar essa mensagem, né? A mensagem seria assim, digite, sei lá, passe somente um IP como argumento, por exemplo. Né? Uma mensagem um pouquinho melhor aí para quem estiver usando o programa entender. Aqui funcionaria, né? E se eu passar um outro IP aqui, né? Tal. Se quiser ainda ser mais verboso, né? A gente poderia, mais informativo, poderia fazer o seguinte, se for menor ou igual a 2, né? Aí eu digo, né? Digite um IP, ok? E saio. Né? Do contrário aqui, né? Se for maior que 2, né? Uma mensagem um pouquinho melhor, do tipo assim, somente suporto um IP. Sou doido. Pronto. Beleza? E aí você compila, pá. E aí se o cara tentar pingar um IP, ótimo. Ops, vamos ver o que eu fiz aqui. Se for menor que 2, né? Não menor ou igual. Então, se o cara tentar pingar um IP, ótimo. Se ele tentar pingar 2 IPs, né, ele somente suporta um IP, sua anta. Né? Se ele não fizer nenhum, também, digite um IP. Digite um IP. Beleza? Então esse int C, já deu para perceber, esse argc, perdão, que é o número de argumentos. Né? Como eu falei, ele poderia ter outro nome, tá? Poderia usar aqui A. Mas é bom respeitar o padrão da coisa, né? Funciona igual. Né? Claro que aqui não está validando que o argumento é um IP, então qualquer coisa ele entende como argumento. Né? Então esse seria o primeiro caso. Vou voltar aqui para o nome direito, para não ficar essa besteira, né? argc. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Declarar uma variável i aqui, de i igual a 0, aqui eu não vou precisar zerar, né? Enquanto i for menor que argc, e nesse caso aqui, então, né? i mais mais, então, put s, argv, i. O que vai acontecer? I vai começar aqui, né, do 0, né, porque o argumento 0 vai estar sempre presente, senão você não precisa se preocupar. Se tiver somente um argumento, que é o 0, o próprio nome do programa, né, esse loop vai parar.
Quantos outros existirem, esse loop vai continuar. Então, nesse caso aqui, não vai dar um segue full. Então, vamos lá. Ó. Main, só main. Main 1, 2, 3, 4, e assim vai. Aí você já está fazendo um loop através dos argumentos. Né? Eu tive que falar de ponteiros antes, né, justamente para que isso aqui não ficasse um segredo. Né? Um ponteiro de ponteiro, né? Ou um array de array. Eu não lembro se array de array assim ele funciona, eu acredito que não, não, assim não. Mas um ponteiro de ponteiro assim funciona, igual, né? Tá vendo? Então tem essas duas declarações. Né? E claro, tem a declaração aqui também das variáveis de ambiente, né? onde é possível imprimir aí, deixa eu ver aqui o env p0. Seria uma declaração mais completa, né? Aqui MVP1 das variáveis de ambiente. Se o seu programa precisar utilizar uma variável de ambiente, né, você pode buscar por elas aqui. Sei lá, o programa que... Sabe quando você faz assim? Tem um programa que se você definir, né, uma variável de ambiente, né, tipo, sei lá, o nome do programa é PEV, supondo assim, né, que é tipo um programa lá que eu tenho. PEV number of qualquer coisa igual a 9. Isso é uma variável de ambiente. Né? Aí aqui dentro na main, isso você dá a opção para o usuário que vai usar o teu programa configurar uma variável de ambiente que o teu programa vai ler. Né? Ele lê por aqui. Né? Isso é uma das maneiras, né? Tem outras maneiras. Mas o mais comum, né, é a gente encontrar essa main escrita desta forma aqui. Beleza? E aí o que acontece? É um ponteiro para um ponteiro de char. O que é ponteiro de char? Ponteiro de char, a gente já viu, né? Char, ponteiro de char é isso aqui, né? É o texto. Cada um tem um byte. Né? Um ponteiro para um ponteiro de char significa que eu tenho vários ponteiros de char, né? Texto 2, texto 3, e por aí vai, entendeu? Num ponteiro maior. Né? Isso é um ponteiro de um ponteiro de char, entende? Ele está apontando, né, o endereço dele, ele aponta para o primeiro ponteiro que aponta para o T. Né? A segunda coisa que ele aponta já é um segundo ponteiro que aponta para o outro T aqui. A terceira coisa que ele aponta é um outro ponteiro que aponta para esse T aqui. Então esse é um ponteiro de ponteiro. Ok? Ou um ponteiro para array. Né? E acho que eu não construí ele da maneira... isso não é a maneira correta de construção dele aqui, mas de qualquer forma foi só para exemplificar. Que esse carinha aqui é um ponteiro para o array de argumentos que são passados para um programa. Certo? Então, assim, é importante entender isso, né? E também entender que a diferença aí entre alocação, de alocação, né? Quando a gente faz assim, ó, a partir de agora a main que a gente vai usar já vai trabalhar assim. Né? Mas entender a diferença que é o seguinte, quando a gente declara uma coisa assim, um ponteiro para inteiro, né? E a gente faz isso aqui, ó, i igual a 9. Vamos ver o que acontece. Segmentation for. Por quê? Por que isso é diferente, né, de fazer simplesmente i igual a 9? Lembrando que se eu tiver ó, i igual a 9, e eu fizer aqui ó, int p igual ao endereço de i, e aqui eu disser o que está apontando para p igual a 9, só para a gente ver essa construção aqui para vocês entenderem. O que eu fiz aqui? Eu declarei uma variável i.
ok? Inteiro. Isso é alocado, nesse caso aqui, nessa arquitetura, 4 bytes em memórias, né, o int32, 4 bytes são alocados em memória. Né, e tem um endereço que aponta para o primeiro desses 4 bytes, que está lá em memória. Esse endereço que eu recupero fazendo o e comercial em i, é assim que eu pego esse endereço de i, né, o endereço da variável i em memória, eu aloquei uma outra, né, variável de 4 bytes, que é um ponteiro também, né, eu aloquei essa outra variável e o conteúdo dela é um endereço de i. Ok? Então, nesse momento aqui, ó, vamos lá. I tem um endereço, né? Então, aqui, ó, 4 bytes alocados para um int32, né? E deixar assim mesmo. Aí aqui. O tamanho de um ponteiro, aqui eu não sei se eu estou compilando, deixa eu ver. Eu estou compilando 64 bits. Então a gente pode inclusive ver o tamanho do ponteiro aqui com sizeof. Tamanho de um ponteiro para inteiro. Vamos ver aqui. 8. Está compilando para 64 mesmo. Então são 8, né? Então o que acontece? 4 bytes alocados para um int32. Vou fazer passo a passo para que fique bem compreensível. Né? Eu vou imprimir aqui, né, o endereço de i é. Ok? Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Está lá o endereço de i, obviamente a cada execução isso muda, como a gente viu na primeira aula, o endereço de i é aquilo ali. Né? Aí agora a gente tem p, né? Aqui foi declarado p, ok? E aí, vamos ver aqui o endereço de p. Como é que fica isso aí? Deixa eu comentar esse negócio aqui. Tá lá, tem 2 endereços aí, um para i e um para p. Porque assim, um ponteiro ele também é uma variável. Né? E nesse caso aqui, como está em 64 bits, é uma variável de 8 bytes, beleza? Então, eu posso até colocar assim, o endereço de p, né? Vou dar um outro printf aqui, um outro i, endereço de i, né? Endereço de i, tamanho de i, ZU, né? Como a gente já sabe, sizeof i. Ok? Vamos ver como fica isso. Endereço de i, pá, tamanho de i, 4. Significa que em memória, né, nesse endereço aqui, é o primeiro, é onde está o i, né, é o valor, o endereço, né, alocado ali para conter o primeiro byte de i. Então é 5C, 5D, 5E, 5F, 4 bytes. Né. Legal, porque o tamanho de i é 4. No caso do P aqui, né, vou botar aqui o endereço de P e tamanho de P. De novo ZU, o endereço de P e o size of P. Beleza? 8, né? Porque é um ponteiro, né? Deixa eu até botar mais um contra barra N aqui, ó. Legal. Porque um ponteiro, ele tem um tamanho, nesse caso aqui, 64 bits, vai ter 8. Né? Se fosse 32 bits, teria 4, nesse tipo de arquitetura. Né? Então, é 8. Né? Inclusive, se você quiser ficar para um programa em C saber se ele está rodando em 32 ou 64, você pode ver o tamanho de um ponteiro. Normalmente a gente faz isso com um ponteiro para void, né? Que é um ponteiro sem tipo, né? Que não está tipado ainda. Bom,
Então a gente tem aí um ponteiro e uma variável i. Né? Se fosse 32 bits, de novo, né, ele teria o mesmo tamanho. Essa variável i aqui, ela tem um endereço. Né? Esse aqui é o endereço dela, a gente viu lá a impressão, né? Acaba que muda a cada execução. E agora, nesse momento aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo aqui, ó, P, né? O conteúdo de P, conteúdo, certo? Conteúdo de P. Tem 8 bytes, né, alocados para P. Eu quero que o conteúdo de P receba o endereço de I. Você concorda que o endereço de I, ele tem... Ops, peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, não, é aqui. Aqui é direto. P recebe o endereço de I. Você concorda que esse endereço de I, apesar de I ter 4 bytes, o endereço dele tem 8, tá vendo? 1, 2, 3, 4... Peraí. 1, 2, 3... Ai, caramba, difícil de pegar esse mouse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6... E aqui teria mais 2 zeros à esquerda, né? 7, 8. Mas tem mais que 4 bytes, né? Aqui de bytes visíveis, aqui tem 6. Porque o que acontece? Apesar de ser uma variável de 32 bits, o endereço dela em memória vai depender da arquitetura, né? Como isso vai ser endereçado. E como eu estou em 64 bits, aqui ele vai ter 8. Beleza? Então, P, né, P que tem 8 bytes, né, pode receber o endereço da variável I. Concorda? Então, P vai receber o endereço da variável I. Depois que P recebe o endereço da variável I, se eu imprimir aqui de novo, endereço de P vai mudar? Não. Né? Tamanho de P vai mudar? Não. Mas eu vou inserir aqui mais uma coisa, que é conteúdo de P. Ok? O conteúdo de P é um endereço. Então vou usar o %P aqui. É um endereço. E como é que eu pego isso? Asterisco P. Beleza? Ah, não. P. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Printf. Olha lá que legal. O endereço, deixa eu botar mais um contrabarra N aqui, para facilitar a visualização aqui. Pronto. Isso precisa mais um. Aqui também. Olha só que coisa linda. O endereço de I é esse, nessa execução, o tamanho de I é 4. Isso nunca vai mudar, né, o tamanho. O endereço de P em memória é esse aqui. Né? O tamanho de P é 8. Né? Aí, nesse momento aqui, né, que não está aqui, não dei nenhum printf, mas o P é apontado para... recebe o endereço de I. O endereço de P se mantém, obviamente. Né? O endereço de P é mantido. O tamanho também. Agora, o conteúdo de P, para quem P está apontando, é o endereço de I. Não é isso? Que ele foi... deixar aqui de uma maneira mais verbosa possível. Vou digitar aqui, assim, como se eu tivesse... só para a gente ver o código lá. Beleza? Não preciso disso aqui, né? Olha lá. O endereço de P, né, P é igual ao endereço de I, então agora o conteúdo de P, né, é aquele ali. Talvez tenha ficado a curiosidade de ver o conteúdo de P antes. Você quer ver o conteúdo de P antes? Vamos ver. Shift P aqui, para ver o conteúdo de P antes. Né? Qual vai ser o conteúdo de P antes? Qualquer coisa. Tá? Qualquer coisa que não sei o que é. Normalmente, se você criou um ponteiro, né, sem inicializar, pode ter algum problema, você pode inicializar ele como null. E aí, o conteúdo de P está lá. Ele coloca aqui, nulo.
Beleza? Assim você garante que não tem nada nele, ele não está apontando para nenhuma área de memória que não tem algum dado. Isso você vê porque assim, se você tentar ler uma área de memória que seja legível, você vai ler, né? O C não vai te negar isso. E aí pode ser que você pegue um valor que você não queira, né? Então é importante inicializar as coisas com zero, as variáveis inteiras com zero, os ponteiros com nulo, a não ser que você declare e já comece usando, né? Aí você vai pegando esse jeito devagar, a gente vai treinando aqui a programação conforme as aulas forem rolando, vocês vão ver que sempre vai ter uma coisinha assim, né? Então eu fiz aqui P igual, P é nulo, né? Está apontando para nada, isso significa que ele tem um endereço, sempre vai ter um endereço de memória, mesmo que ele aponte para nada, né? Mas só que o conteúdo dessa variável P é nulo, zero, está zerado ali. E nesse momento aqui, o conteúdo da variável P eu alterei para o endereço de I. Então agora, na hora toda vez que eu mexer, né, na variável I, isso vai estar acessível via asterisco P, né? Então estou fazendo o seguinte, ó, aqui, ó, I igual a 9, né, nesse caso aqui. E depois eu estou dando printf, ó, no asterisco P, beleza? Estou recuperando o P. O que vai acontecer? Eu vou ter o 9. Porque o que acontece? Esse é o endereço de I, né? Em algum momento eu fiz I igual a 9. E eu estou dizendo que P está apontando para o endereço de I. Se eu pegar asterisco P, que eu resolvo, né? Eu pego esse endereço, que é o P, que é o endereço de I, né? E esse asterisco aqui ele recupera o valor que está nesse endereço. Exatamente. Qual é o valor que está nesse endereço aqui? Se esse é o endereço de I, é o valor que está em I. Beleza? Então assim eu consigo pegar o endereço de I. Legal? Agora, por que né, que fazendo assim, ó, int j, um outro ponteiro, eu não consigo fazer, né, j igual... Aliás, espera aí. J igual a... Então, olha só, a confusão, né, que isso pode gerar. O que acontece aqui? Independente, né, se eu usar aqui J ou esse J aqui eu vou ter o endereço. Quando eu fiz um ponteiro para inteiro J, né, e aqui eu estou já colocando para onde J está apontando. Eu nem sei para onde J está apontando, você concorda? Ponteiro para inteiro J está apontando para onde? O correto seria talvez eu inicializar para null. Assim fica mais fácil de visualizar. J está apontando para o nulo, para nada. E eu estou pegando lá nesse nada e colocando 9 lá. Não dá para fazer isso, eu preciso alocar antes, né? Para alocar, né, se eu fizesse isso aqui, o compilador já alocaria. Mas eu estou declarando um ponteiro. Para alocar, a gente entra num assunto que eu vou trabalhar mais na próxima aula, que é a alocação dinâmica, né? Onde eu faço assim, ó, J igual a malloc. Preciso alocar quanto? Como é um ponteiro para inteiro, né, eu preciso alocar o tamanho de um inteiro, né, o tamanho de um int. Ok? Então, J igual ao tamanho de um int. E aí, nesse momento, se eu fizer isso aqui, ó, J igual a 9, vamos ver o que acontece. A gente está brincando bastante com C. O que está faltando? Ah, tá. Para alocar eu preciso usar a malloc, stdlib.h. E é uma brincadeira perigosa essa história de alocação de memória. Aí ele deu certo, ó, tá vendo? O 9. O 9 entrou lá, de boa. Por quê? Essa função malloc, né, ela é memory allocation, né, memory allocate, ela aloca memória. Quanto de memória? Quanto você quiser. Aqui eu pedi size of int, que nesse caso 4, né, vai dar 4. Daria no mesmo eu usar assim, né,
4. Por que o pessoal normalmente usa size of int? Porque aí, na hora que compilar, vai calcular em tempo de compilação. Você pode compilar em outra plataforma, o código fica portável. Então eu aloquei 4 bytes ali, olha lá, dá certinho, J9. Né? Esses 4 bytes aí foram alocados. Né? Então, quando esse memory allocation roda, o que essa função retorna? Se a gente olhar, ó, na malloc, vamos ver qual é o retorno dela. Malloc, né, e calloc, que é uma variante, retorna um ponteiro para a memória alocada. Pô, legal, né? Se ele retorna um ponteiro para a memória alocada, ele aloca uma memória no endereço X, não sei qual vai ser, e ele retorna um ponteiro para ela. Então, supondo que retorne aqui, né, um endereço X. Vamos ver qual o endereço que ele retornou. Deixa eu tirar esse comentário aqui. Vou dar um printf aqui, ó. Como é que eu vejo qual o endereço que ele está apontando agora? Que ele retornou. Só pegar aqui, né? Endereço. Para onde J aponta. Beleza? Ah, e aí, ó, só para a gente ficar... Né? Antes era nulo. Né? Vou deixar aqui. Vou fazer um antes e um depois. Legal? Vamos lá brincar. Ó. Antes era nulo, apontava para nada. E agora está apontando para 2285010. Então agora, né, ele está apontando para uma área de memória, né, 2285010, e lá tem 4 bytes alocados. Então cabe colocar o 9 lá dentro. E isso funciona. Só que aí tem um grande probleminha, né, que um grande probleminha ótimo, mas assim, tem um problema, que é o seguinte: se você alocou essa memória, né, é importante que você desaloque, que você libere-a, né, para não gerar um problema de alocação de memória não liberada, né, que é um bug. Né, inclusive, é um bug tem um memory leak aqui, né, tem um vazamento de memória, e em alguns casos pode se tornar um bug de segurança também. Então, qual é o caso? Depois que usou a memória alocada, né, logo, imediatamente depois de usar, aqui tem o uso dela, né, e se você não vai mais precisar, entra-se a função free em cima do ponteiro que foi alocado, que nesse caso é o J. Agora sim. Né? Inclusive dá para verificar esse bug com uma ferramentinha chamada... Rapaz, eu esqueci o nome dela aqui agora. Valgrind. Isso. É isso. Ele falou aqui, ó, total heap usage. A gente alocou ali o malloc aloca na heap. Né? Tem um calloc que aloca na stack, tem outras técnicas, mas ele falou assim, ó, se alocou, teve um alloc, né, e um free. 4 bytes foram alocados. Tá vendo que legal? Foram 4 bytes alocados dinamicamente, que é o caso desses 4 bytes aqui. Se eu tirar esse free, se eu comentar, compilar aqui de novo e usar o valgrind para rodar o main, aí a ptget está um valgrind, ok? Olha lá, ó. Ele falou, tem um problema aí na situação, né? Leak, summary, papapá. Um alloc e 0 frees. O número de alocações com o número de liberações, né, tem que ser o mesmo. Essa é uma maneira muito legal, usando o valgrind, de você saber se o teu programa está com bug de alocação ou não. E você fala assim, pô, mas por que eu usaria alocação dinâmica se eu posso simplesmente usar um int, né, direto e não precisar? Realmente, para esse uso aqui, não faz muito sentido. Eu estou declarando um ponteiro, depois eu aloco 4 bytes, uso ele como inteiro, né, que é esse caso aqui, depois eu desaloco. Aqui não, né? Mas imagina quando você vai ler, por exemplo, de um arquivo, e a gente vai fazer isso, né, e tal, e você não sabe qual o tamanho, né, quanto você precisa ler. Imagina que você precisa ler um arquivo de texto, por exemplo, ou uma imagem. Vai que você está programando um visualizador de imagem, você precisa ler uma imagem. Você não sabe quanto de memória você precisa alocar, que tipo de variável você vai declarar, certo? Você vai declarar uma variável do tipo o que e para ler o que. Se é para ler uma imagem, um arquivo de 2 megas, por exemplo. Você vai declarar aqui char para ler de byte em byte, né? Um array de char aí de sei lá, né? Sei lá quantos milhões aqui, 2 milhões de bytes.
E se o arquivo tiver 1 mega, você declarou isso tudo à toa? Então essa alocação ela precisa ser dinâmica. Por que dinâmica? Ela vai rolar em tempo de execução. Né? O programa vai ler algum valor de algum lugar e vai alocar memória dinamicamente. A gente vai treinar mais isso na próxima aula. Beleza? Então, por enquanto, fica com isso daí. Eu dou uma treinada em ponteiros, eu falei sobre esses argumentos para a gente já construir uma main um pouco mais encorpada, né? E uma alocação dinâmica básica, né? Alocando uma variável aqui. O mais legal aqui seria usar size of, né? Int, tamanho de um tipo aqui. Ok? Essa é uma alocação básica, né, dinâmica. Né? Continuei falando de ponteiro. Falei por que não dá para você usar um ponteiro diretamente sem alocar dinamicamente. Não dá para enfiar um conteúdo para onde ele aponta, porque essa área de memória ainda não está alocada. Então, para isso, usa-se a malloc. E tem mais coisas aí que a gente vai trabalhar. Essa não é a maneira mais segura de trabalhar com alocação dinâmica de memória. A gente vai falando com técnicas mais modernas e outras funções aí que vão ajudar. Mas esse é o básico. Beleza? É isso, galera. Ficamos assim por aqui. É uma aula curta, mas bastante densa. Tem muita coisa para falar aí sobre ponteiros e alocação de memória. A gente vai ficar um tempo em algumas aulas em cima disso aí. Mas espero que vocês tenham curtido. E, obviamente, se você curtiu, dá um like aí, compartilha, né? E se inscreve no canal e ativa a notificação, senão você vai perder a próxima aula. Fique esperto para receber o e-mail quando for publicado e tudo mais. Beleza? Um abraço então, até a próxima. Valeu! Tchau.